eu também tenho uma máxima que eu acredito muito, né? Como é que eu consigo sair da ideia de blockchain para nichos, que é quando você está falando de blockchain para alguém que entende de blockchain ou que trabalha com blockchain, e como eu transformo esse blockchain em alguma coisa para humanos. Sim. Porque eu brinco que, dependendo da conversa que você tiver com uma pessoa sobre blockchain, você vai falar assim, nossa, eu me sinto mal porque eu não consigo entender nada do que essa pessoa está falando, ou isso está muito fora da minha realidade. André Carneiro, CEO da BBChain e especialista na adoção de blockchains por empresas. Então a gente veio dessa ideia de, poxa, ok, tem todo esse universo cripto que ele é legal, super bacana, de criptomoedas, de ICOs e oportunidades que estavam surgindo naquele momento, mas como é que a gente olha para as empresas e fala assim, poxa, você consegue resolver um problema de negócio real com isso. Isso não é só sobre criptomoeda, não é só sobre meme coin, né? Dá para fazer coisas bacanas, coisas interessantes, dá para você inovar o seu negócio a partir da tecnologia. Então essa foi a ideia da BBChain. Fala pessoal, antes do podcast começar, só um recadinho. Se você gosta de acompanhar os nossos conteúdos, não se esquece de curtir e se inscrever aqui embaixo. Fala pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast da Exame, patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. E hoje eu tô aqui com o André Carneiro, que é CEO e co-founder da BBChain. Tudo bom, André? Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal. Espero que a gente possa ter uma troca muito grande aqui sobre a experiência da BBChain e o que está acontecendo no mercado de tokenização, Drex, e vamos aproveitar o tempo e conhecer muita coisa nova. Com certeza. Eu queria começar te perguntando, André, a gente tem vários assuntos para falar, né, hoje nesse episódio, mas eu queria primeiro que quem não conhece, conhecesse mais sobre a BBChain, né? Quando que vocês surgiram e da onde veio a ideia de entrar nesse mundo de blockchain, né? Que se para muita gente é novidade hoje, eu imagino alguns anos atrás, né? A BBChain, a gente é uma startup focada em blockchain para o mercado corporativo. Legal. Então esse já é um recorte que nicha a gente de certa forma. A gente nasce ali em 2018, já com o objetivo de olhar para as empresas e atender as empresas, num momento em que tudo que se falava de blockchain estava em torno de criptomoedas e ICOs. Né? Então a gente teve aquele super boom de ICOs ali naquela faixa. A ideia em si da empresa ela é anterior, né? Os founders são do mercado financeiro. Começamos lá em 15, 16, trabalhando com isso. Então, agora em 2025, eu posso fazer uma brincadeira que eu trabalho, em 2025 eu vou estar trabalhando com blockchain profissionalmente há 10 anos. Que em anos de cripto já é 100 em anos de né? cripto, né? Alguma coisa tipo anos de cachorro, né? 7 para 1. Então, a gente está num tempo grande. Então, a gente veio dessa ideia de, poxa, ok, tem todo esse universo cripto que ele é legal, super bacana, de criptomoedas, de ICOs e oportunidades que estavam surgindo naquele momento, mas como é que a gente olha para as empresas e fala assim, poxa, você consegue resolver um problema de negócio real com isso. Isso não é só sobre criptomoeda, não é só sobre meme coin, né? Dá para fazer coisas bacanas, coisas interessantes, dá para você inovar o seu negócio a partir da tecnologia. Então, essa foi a ideia da BBChain. E o BB, né, de BBChain, é de Business on Blockchain. Então, a gente nasce perfeito. com a ideia ali do duplo B, de Business on Blockchain. Já estava com esse foco desde já o início. focando em colocar para o mercado corporativo. E quando vocês conheceram a tecnologia blockchain, o que chamou a atenção de vocês, né? A ponto de vocês pensarem, bom, a gente vai largar aqui a nossa carreira no mercado financeiro tradicional e vamos criar uma empresa focada nisso, né? A gente começou antes da empresa, né? Tanto eu quanto o Bueno, a gente fez parte do Centro de Excelência em Blockchain do Itaú. Legal. Então, a gente começou, eu brinco, recebendo para trabalhar com blockchain, para entender a tecnologia, isso 2015, 2016. Então, a gente já recebia para trabalhar com isso, para entender como isso funcionava, como isso impactava. Logo de partida, a gente ficou fascinado, falou, dá um monte de oportunidades, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. A gente também teve uma fase muito importante, ainda naquela época, dentro da instituição, de evitar o que a gente acabou apelidando de qualquer coisa chain, né? Que para quem está em hypes de IA, deve pegar essa história, pegava um ponto IA, hoje é um ponto IA no final. Sim. A gente passou ali no primeiro pico de blockchain por um qualquer coisa chain. Então, era alguma coisa sem sentido, ponto blockchain no final. Então, isso foi um trabalho muito bacana que a gente acabou
fazendo pela instituição. E, de certa forma, isso abriu o leque de possibilidades nossos. Então, a gente olhou para aquilo e falou, pô, legal, é uma puta instituição e ainda é líder no segmento, está trabalhando e mandando bem nessa história. Mas a gente olhou para o mercado e falou assim, poxa, como que a gente pode ajudar mais? Como que a gente pode impactar outras empresas? Eu também tenho uma máxima que eu acredito muito, né? Como é que eu consigo sair da ideia de blockchain para nichos, que é quando você está falando de blockchain para alguém que entende de blockchain ou que trabalha com blockchain, e como eu transformo esse blockchain em alguma coisa para humanos? Sim. Porque eu brinco que, dependendo da conversa que você tiver com uma pessoa sobre blockchain, você vai falar, nossa, eu me sinto mal porque eu não consigo entender nada do que essa pessoa está falando, ou isso está muito fora da minha realidade. Sim. Então, hoje, o desafio, né, começa nessa ideia, começa aqui essa pegada de trazer blockchain para humanos, humanos como qualquer um que pode entender o assunto, e aí a gente começa a falar cada vez mais de negócio. Então, hoje a gente... eu brinco que eu falo cada vez menos sobre o que é um proof of stake, graças a Deus, e muito que também mais... para explicar é um calvário. E muito mais do por que faz sentido ou não na sua linha de negócio. E que benefício você pode ou não tirar com aquilo. Sim. Então, essa é uma dinâmica que a gente vem trabalhando. E é muito engraçado você falar isso, porque acho que a gente também, como jornalista, passa pelo mesmo processo, né? Porque chega uma hora que a gente fica pensando, poxa, se eu tiver que ficar explicando o que é Proof of Stake, cada matéria que eu fizer, assim, não vai dar certo. Você acha que é uma parte do processo de blockchain ser uma tecnologia mais usada, mais adotada pelas empresas? Quase que essa abstração, vamos dizer assim, a gente explicar menos sobre a tecnologia e focar mais nas vantagens dela e no que ela pode trazer para a empresa? Eu totalmente acredito nisso. Assim, corpo e alma nessa história. E não acho que você não vai ter que aprender sobre blockchain, tá? Mas você não precisa começar por aí. É como se a gente pensasse em vamos aprender uma língua e começasse pela gramática avançada. Entende? Vai pela parte mais difícil. Não faz sentido. Então, vamos pensar como é que a gente usa, se faz sentido ou não faz. É natural que, à medida que você entender o sentido, e eu sempre gosto da ideia assim, fez sentido para o seu negócio? Fez sentido. Agora, desça uma camada mais para baixo. E quando você tiver ali, pós o seu piloto, o seu MVP, e você quiser descer uma camada mais para baixo, também dá. Então, esse desafio da abstração, mas não é uma abstração que leva ao não conhecimento, sabe? É uma jornada. Então, eu acredito muito em você abstrair, os produtos da BB Chain, o que a gente faz basicamente é isso, você abstrai no sentido de tornar aquilo viável e factível para uma empresa, para um cidadão comum, e aí depois você tem todo lá o detalhe técnico, a discussão técnica, vai descendo até, em algum momento, a gente está discutindo Merkle Tree, Proof of Stake. Até porque podem ter algumas coisas que não faz nem sentido para aquela empresa entender, né, sobre blockchain. Sim. Não encaixa. A gente está aqui cercado de eletricidade, ninguém está muito pensando sobre corrente alternada ou contínua, mas está tudo funcionando. Sim. Talvez se a gente tivesse que descer um pouco mais e fosse investir em eletricidade, aí a gente precisa dar alguns passos mais para baixo desse assunto. Perfeito. Ou só utilizar. E já teria um benefício fantástico. E quando a gente pensa hoje, né, na BB Chain, como que funciona a operação, né? Por exemplo, vocês têm uma rede blockchain e aí os serviços para as empresas estão nessa rede, ou vocês são agnósticos, podem ter uma solução para qualquer rede? Como que funciona hoje, né, essa operação para as empresas? Tá. Via de regra, o que a gente trabalha? A gente trabalha 2 grandes blocos. E esses 2 grandes blocos, eles nasceram no tempo do que a gente observou que era um problema real dos clientes. Então, o primeiro bloco que eu costumo chamar é plataforma. Então, o que eu resolvo em plataforma? Né? A gente acabou de olhar o gráfico de Hypercycle do Gartner agora, e o que a gente fazia saiu lá e falei, nossa, nem sabia que tinha esse nome tão chique, que é a parte de blockchain as a service. Mas, basicamente, na primeira camada, o que a gente faz? A gente pega uma empresa que, ok, eu quero trabalhar com blockchain corporativo, permissionado, de algum determinado das principais plataformas, mas eu quero começar de um patamar já da experiência. Eu não quero... Vocês cobriram aí bastante o Drex, né? Então, imagina, todo mundo que começou lá no Drex, o cara teve que... O que é bezo, né? Passo no rosto, passo no cabelo, como é que eu uso? Onde vive, o que come. Onde vive. A gente, inclusive, fez uma matéria
um blog, né, super bacana sobre isso, e foi super acessado, que literalmente a gente explicou o que era o Bezo, para que servia, como é que usava, principais termos. Então, a gente pega toda essa complexidade e abstrai. Uhum. E aí coloca a camada de governança, camada de suporte, camada de privacidade. Aí você fala, poxa, mas por quê? A gente teve essa experiência na prática. Lá no começo, em 2018, 2019, a gente tinha um projeto, vou fazer números hipotéticos, tá bom? Alguns nem tanto, mas, por exemplo, imagina que você fosse fazer alguma coisa em blockchain. Isso custaria um X milhão no tempo, e esse tempo era 6 meses a 1 ano. E no final, você não terminou o projeto. Era 6 meses a 1 ano só para ter um local para começar um projeto. Era só o ponto de partida. Era o ponto de partida. Isso pensando, é claro, né, numa escala corporativa. A gente não está falando da história do o meu amigo faz, né? O meu amigo faz, subir aqui na minha máquina, testei, brinquei, me diverti. Estamos falando numa escala corporativa. Segurança, governança. Então, isso demorava muito. Tomava muito tempo dos nossos clientes. A gente gostava disso, era o nosso trabalho. Sempre fui apaixonado por tecnologia, fazia isso, mas isso impactava muito o cliente. Até hoje ainda impacta quando o pessoal decide fazer isso, e muitas vezes quando eu converso, eu falo assim, faz o seguinte, você tem preocupação de lock-in com alguma coisa? Não, só usa, vê, deixa funcionar. Daqui a 6 meses, 1 ano, você quer fazer tudo na mão, tudo seu, tudo bem, eu te ajudo. Mas não vamos perder 6 meses a 1 ano, não. A gente está perdendo uma janela de oportunidade gigante. Então, começa nessa história de resolver infraestrutura de blockchain. Para o cliente. Tornar mais acessível, né? Pra ele. Totalmente. Então, você saiu de... caso clássico, né? A gente saiu de 6 meses para 5 minutos. Então, um deploy de uma rede, vamos dar um exemplo de uma rede Bezo, com 4 nós, X tempo, 5 minutos. 5 minutos completo, tudo atualizado, rodando, pronto para você pegar aquele seu smart contract, a gente vai pegando alguns termos aí, naquele seu contrato inteligente, e simplesmente colocar lá para rodar. E vai funcionar, porque agora você focou no que você realmente deveria estar focando, que é o teu negócio. O teu negócio vai residir num contrato inteligente. Todo o restante é infraestrutura que a gente está, de alguma forma, ajudando. E isso é um ponto importante. A BibChain, ela fornece isso, não só ela fornece para qualquer player de infraestrutura. Então, eu não estou preocupado em ser uma digital asset ou uma empresa de blockchain. Eu quero que alguém seja. Que seja você, que você consiga subir a sua estrutura, que isso consiga resolver um problema real. Essa foi a primeira camada que a gente começou a trabalhar e foi super bem sucedida. Estamos trabalhando bem no mercado, diversos players estão utilizando. E aí a gente chegou no seguinte cenário, falou, poxa, ok, aí vem uma segunda palavra, que é tokenização, que vocês devem pegar um buzzword enorme sobre tokenização. A gente olhou lá as pesquisas, está dando, e é legal, quando a gente vê o tempo da inovação como é diferente. Tokenização, dado curioso, em 2022, tokenização era algo para 5 a 10 anos. Era o que estava no Hypercycle lá do Gartner. Aí a gente pegou o Hypercycle do ano passado, tá? Para 2 a 5. Já tá então, diminuindo, né? Em 2 anos, essa história que era de 5 a 10 foi para 2 a 5, ou seja, não vai respeitar esse tempo linear. Aí essa segunda camada a gente falou assim, ok, ainda não está tão simples para os clientes. Como é que a gente pega uma empresa de porte médio e ajuda ela a tokenizar as coisas que ela precisa? Aí a gente criou um outro produto que a gente está soltando e está super bem aceito no mercado, que é o TaaS, que é o Token as a Service. Sempre com uma ideia muito clara. Eu quero que esta pessoa resolva um problema de negócio dela utilizando esses produtos. Aquilo tem que fazer sentido para o negócio, e não apenas tecnologia por tecnologia. Então, a gente começa mais ou menos dessa linha. E aí está super bem sucedido nesse cenário. Por quê? Porque a gente está realmente resolvendo uma dor, um problema efetivo do cliente. Legal. Então, e eu queria te perguntar sobre tokenização. Eu já vi várias opiniões sobre, né? E uma que sempre me chama muita atenção, acho que talvez uma mais otimista, quero saber a sua opinião, é que tudo vai ser tokenizado, né? E a gente está falando que a tokenização seria um segmento com potencial, assim, de bilhões de dólares, né? Você acha que efetivamente tudo vai ser tokenizado? É um processo gradual? Que áreas talvez tenham mais potencial, né, para tokenização? Eu acho que tudo tem potencial de ser tokenizado. Por que essa afirmação ela faz sentido? Porque se você entender a tokenização,
ela, no final do dia, é uma representação de algo. Então, se algo pode ser representado de uma maneira digital, vamos pegar aqui uma analogia bastante interessante, né? A gente tem o nosso RG em papel, né? Um documento em papel, e a gente tem o nosso RG digital. Sim. Então, ele é uma representação de algo que a gente tem físico com a mesma validade. Então, eu consigo abrir o meu RG, o local que aceita meu RG no formato digital tem que aceitá-lo no formato de papel e vice-versa. Então, quando você pensa a ideia de tokenização, sem dúvida nenhuma, você tem esse caminho. Um ponto que tem que se tomar cuidado é a tokenização pode trazer características para um ativo que não são compatíveis com a legislação. Então, a gente tem que sempre explicar isso para o cliente, falar assim, olha, não é porque essa possibilidade existe, dá para tokenizar, dá para representar digitalmente esse ativo, que essas características são passíveis de serem aplicadas. E aí sempre tem uma escolha, a gente tem muito claro isso. Você pode ter uma escolha de, batalhar pela legislação e mudar a legislação, o que é o caminho que a gente escolhe, ou também a gente não chegaria em local nenhum se não tivesse mentes que são mais ousadas. Falar, eu vou tokenizar e vou empurrar a legislação. Tá? Também é um caminho. Que é uma coisa que acontece em vários setores, né? Também, super comum. De inovação. Tá? Como uma empresa que atende muito o mercado financeiro, a gente tem que chegar para o cliente e falar, olha... E acho que foi inclusive o processo até de, por exemplo, fundos investindo em Bitcoin, né? Foi muito esse processo de empurrar mesmo. Né? Olha, eu posso falar para você, em 2016, 15 mais ou menos, quem passou por isso, né? Quando você falava de Bitcoin dentro de um banco, só faltava alguém lhe chamar de herege. Nossa, quem é essa pessoa falando isso? Não pode, isso é coisas. E assim, eram muitos termos. E aí você vê, instituições financeiras hoje entenderam, aderiram, faz parte agora de balanço, tem fundos, tem a própria Mint e coisas do tipo que estão rodando super bem no mercado. Então, eu acho que os dois caminhos são possíveis. Você pode ir num caminho disruptivo e entender a sua jornada na tokenização e falar, eu vou fazer isso aqui. E aí tem que sempre tomar cuidado para não cair em coisas ilegais e scams, esquemas do tipo. E também você pode ir pelo caminho que é, eu vou fazer e vou falar com os reguladores. Que é um cenário que é muito ímpar. A gente não tinha isso antes. Se você pegar 16, 17, quando você... Assim, qual que era o mote? Era contas de corretoras cripto sendo fechadas. Hoje você consegue estar discutindo legislação das VASPs e você tem um regulador que você consegue sentar na mesa e conversar com ele sobre o assunto. E bem vista pelo setor, né? Sim, a regulação. Você consegue chegar e falar assim, vamos conversar? Eu estou pensando em fazer isso. O sandbox que CVM colocou, que o próprio Bacen colocou antes do Drex. Então, teve uma mudança ali. A gente tem que agradecer aos mais ousados daquela época, que acabaram empurrando também, mas teve uma mudança, e hoje o caminho também pode ser um caminho de conversar. Então, isso eu adoro a ideia de você poder ir lá e chamar o regulador, porque você já pode acabar com algumas coisas e alguns cenários. Então, a gente acredita um pouco nesse caminho. E aí, partindo do princípio que tudo poderia ser tokenizado, mas talvez não devesse ser tokenizado, né? Vamos colocar assim. Quais setores você acha que tem mais potencial para tokenizar? E quais setores você acha que a tokenização talvez não dê esse match, né? Não case muito bem? O setor clássico é o financeiro. Perfeito. O setor financeiro, ele primeiro, é um setor fronteiriço de tecnologia, sempre. Se você Ainda mais aqui no Brasil. Se você pegar a tecnologia do mercado financeiro, é sempre um negócio que vai estar mandando super bem aqui no Brasil. E não só com... A gente tem uma síndrome, né? De, mas não. Cara, a gente está fazendo coisa muito legal como referência para o Brasil ou para qualquer local. Então, o setor financeiro, claro, muito empurrado pelo Banco Central, CVM, você vê que os players estão rodando nisso, mas também você tem um segmento que tem muita oportunidade. Se você pegar a fase 2 do Drex agora, você tem lá CCBs, que são cédulas de crédito bancários tokenizados. O próprio regulador começa com título público federal tokenizado. Você tem, por exemplo, um outro case que a gente está trabalhando também nessa rodada agora, que é um case ligado a garantias de títulos públicos. Cara, já é super bacana isso, entende? Você tem essa estrutura do mercado financeiro que ela vai.
quando você sai do setor financeiro, a gente começa a observar alguns setores que a gente acredita que tem um potencial interessante. Entre eles, agro é um setor que a gente acredita, pela potência agrícola que é o Brasil. Sim. E ainda para a gente tem um gap ali que eu gosto desse desafio, porque é exatamente onde a gente se posiciona, que é, tá bom, eu não quero ir para um produtor rural e vender blockchain. Não faz sentido. Como que funciona essa conversa? Não faz sentido. Eu quero levar para ele como é que ele resolve, por que aquilo faz sentido. Então, tokenização de grãos, tokenização de safra, por que ele pode ter vantagens em cima disso. Indiretamente, isso vai acabar com iniciativas também do setor financeiro, sei lá, uma CPR tokenizada. Estou dando exemplos. Setores que teriam um ganho interessante, mas ainda não exploraram. Energia. A gente está olhando para o mercado livre de energia. Que é também um mercado muito grande. É um mercado muito grande, com potencial muito grande. E aí tem setores que eu costumo olhar e falar assim, ok, é um setor fantástico, tem muita gente explorando, mas eu ainda acho que ele pode ser um pouco espinhoso. Por exemplo, imóveis eu acho um setor espinhoso. Por quê? Porque existe uma legislação. Tudo é lindo até que você cria um imóvel, tokeniza, a ideia vai, tudo bacana, tá bom. Deu default, né? Que é no jargão do mercado financeiro, você precisa executar aquele imóvel. Como é que vai ser isso? Como é que esse negócio vai funcionar? Posse, propriedade. Eu acho que tem uma jornada linda para resolver, mas é um pouco mais espinhoso. E não à toa, acho que é um segmento que a tokenização cresceu muito menos se a gente comparar com o setor financeiro, né? Sim. Acho que isso tem muito a ver. A ideia é muito boa, mas a gente tem que ter claro o tamanho dos desafios. Então, enquanto, por exemplo, se eu estivesse discutindo tokenização num setor como energia, eu acho que a regulação seria mais simples de adequar e a ideia em si seria mais interessante para execução em alguns outros cenários. Mas quando eu olho para outros setores, eu já vejo fora da caixinha, assim, dá. Aí é a história de você ter as suas apostas para 2, 5, 10 anos. E tem algumas coisas que são fora da caixa, que a gente vem explorando, e eu acho que é mais explorado. 2 segmentos para mim que eu acho que são mal explorados. Seguros e benefícios e a parte de consórcio. Que é também um segmento gigante. Por que eu trago esses 2 caras? Seguros e benefícios e consórcio. Seguros e benefícios porque se você pensar num token para o conceito de benefício, você não vai ter que reinventar a roda em nada. Já tá, assim, já passou da metade do caminho de pronto. Já é um setor muito abstraído, né? Assim, já tá bem resolvido. Na hora que a gente estava conversando sobre a parte de consórcio, nossa, que parto que é essa história de você ter que vender a cota, passar a cota, não sei o quê. Isso para automatizar com blockchain, né? Um mercado paralelo. A gente está conversando com alguns players nesse segmento, mas são setores que dariam para resolver em que eu realmente vejo a tecnologia resolvendo um problema. E não tipo moda, assim. Vamos colocar porque é fancy, né? Para falar que tá usando. Um ponto AI, um ponto blockchain da vida. Vamos colocar um ponto blockchain no final disso aqui. Mas ali eu acho que resolve bem algumas dores. Legal. Você falou do Drex, eu vou te perguntar já sobre, que acho que é sempre a curiosidade de todo mundo, né? Mas você estava comentando, né, desse processo de avanço, acho que não só da tokenização, mas de blockchain também. A gente sabe que blockchain não é exatamente uma tecnologia velha, mas também não é exatamente uma tecnologia nova, né? Ela já existe há um tempinho, já não é mais um adolescente, né? Já tem os seus anos. E tem gente que fala que está avançando num ritmo ok, e eu acho que tem alguns entusiastas que talvez achassem que fosse avançar muito mais rápido do que está avançando. Qual que é a sua avaliação sobre esse ritmo, né? E por que você acha que a gente tem essa adoção talvez um pouco aquém do esperado para algumas pessoas? Tá. O que eu gosto de pensar? Se você, aquela curva de expectativas, eu gosto da ideia de curva de expectativas, mas a gente precisa realmente entender o que é um early adopter, né? E entender que algumas pessoas que estão em blockchain, por exemplo, se você conversa com uma empresa ou um público que está altamente envolvido em DeFi, em blockchains públicas. Que já é o nicho do nicho, né? Esse cara olha para o que a gente está fazendo e fala assim, mas isso funciona, eu estou usando há não sei quanto tempo. É pool de liquidez, operações, praticamente grande parte de operações que você faz
eventualmente no mercado financeiro, você vai achar um paralelo similar desses protocolos abertos de DeFi. Uhum. Isso é super avançado. E se eu olhar, né, sob a perspectiva deste grupo, cara, tá muito aquém. Mas a gente não está discutindo o nicho, a gente está discutindo a entrada disso no principal, né? O termo não sei se é mainstream, né? Como é que isso vai se tornar a massa, tá? Então, quando eu olho para esse cenário aqui, ok, tá bem resolvido, e é por isso que esse pessoal tem essa percepção, pô, estão discutindo coisas muito básicas que já tem protocolo fazendo isso há X tempo. E, ao mesmo tempo, a gente está tentando pensar blockchain para impactar uma empresa de porte médio. Então, aqui existe todo um cenário de proteção, de desconhecimento, existe um cuidado diferente. Né? Quando você é um early adopter, você, por natureza, aceitou riscos. Sim. Ou você é um early adopter e aceitou riscos sabendo deles. Ou nem sabia. Ou nem sabia e aceitou. Só foi. Mas só foi. Quando você está num cenário em que a gente está olhando para escala, os desafios são outros. Privacidade passa a ser um desafio. Aculturamento, adoção passa a ser um desafio. A ideia de você compor com outros passa a ser um desafio. Tem uma coisa muito simples, né? Se você pensar em mercados, existe uma forma de trabalhar que, às vezes, sei lá, por anos a pessoa fez alguma coisa em D+1. Né? Faz uma transação hoje e liquida amanhã. A rotina inteira dele é o D+1. A rotina dele é processada em D+1. Não é tão simples, nem intelectualmente, porque a natureza humana recusa a mudança, né? Sim. A mudança ela é importante, a gente vai lidar com ela, mas você tende a falar, não, peraí, mas por quê? Isso é seguro? Assusta. Assusta. Né? Imagina uma transação acontecendo em 10 minutos. Por exemplo, eu sempre vejo o pessoal falando assim, mas tal protocolo tem um TPS é transações para o seguro, muito baixo, não atende. Olha, talvez não atenda para uma transação de cartão de crédito. Mas, vamos lá, se você está saindo de coisas que demoram horas e dias, vou pegar o caso mais extremo lá, que é a história do Bitcoin, né? Uma transação pode demorar até 10 minutos para ser confirmada. Gente, um câmbio demora um dia. Dependendo do cenário que você for fazer. Mesmo essa demora na comparação. Dependendo do que você for fazer numa operação ou em outra, pode demorar horas, pode demorar dias. Então, é um caminho. E ainda mais quando a gente pensa em setor financeiro, que aquela máxima do tempo é dinheiro, ela é muito verdade, né, para o seu mercado financeiro. E tem uma provocação. E, às vezes, esse tempo, ele é desejado. Porque o resultado da operação pode estar em um tempo. O net de um caixa, eu vou fazer uma operação aqui. Inclusive, eu tenho muita curiosidade para entender como é que vai ser o comportamento do mercado financeiro com o TPFT, né, que é o Título Público Federal tokenizado. Sim. Cara, a transação Foi, inclusive, só a gente ver o fim de semana antes daqui da nossa conversa, a gente teve o Bitcoin, as criptomoedas caindo muito, né, por causa dos anúncios de taxas do Trump e o mercado financeiro fechado, né, de ações. Então, acho que tem muito essa reflexão também, né, do grau de mudança da coisa. Sim, né? como é que isso vai acontecer? Como é que você vai lidar com um mercado tão rápido? Né? Que a questão é essa, né? E eu acho que a gente vai se adaptar, né? A menos que seja um meteoro, um novo meteoro, a gente tende a se adaptar. Você acha, então, que tá num ritmo ok, assim, de adoção? Eu acho que tá num ritmo ok, e o que a gente precisa tomar cuidado, e eu falo por experiência que a gente já passou por isso em alguns cenários, você tem que estar atento em qual bolha você tá e para qual bolha você está falando. Porque, às vezes, numa bolha, ok, para aquele público tá super lento. Eu, por exemplo, adoraria ver algumas coisas andando mais rápido. Sim. Mas quando eu sento para conversar, exemplo, com alguém de agro, e eu vejo aonde ele tá, eu falo assim, ok, tá, para ele tá ótimo. Enquanto para um cara que tá lá operando DeFi há 2 anos, ele olha, nossa, que lento. Tá um inferno. Nossa! Então é público, né? Mas eu ainda acredito que o sucesso dessa história toda não tá no nicho. Enquanto a gente for nicho, esquece. A gente tem que pegar, traduzir e levar isso para um cenário melhor. Um cenário onde que a gente consiga trazer mais empresas, mais negócios e impactar positivamente o mercado. Eu acredito em empresas. Assim, se as empresas conseguem ser beneficiadas, e quando eu digo empresas, não necessariamente são as grandes. Tá? Sim. Então, eu recebi um feedback assim, num determinado evento que eu fui, que tinha
super 3 big empresas lá, e uma das big empresas falou, pô, a gente tá tokenizando e tal, e super bacana, e eu sou super fã, torço. Eu falei, legal, gosto muito da ideia. Mas esse cara é gigante. Tipo, tokenizar Como para que ele... eu consigo trazer pra minha realidade, tokenizar para ele é tipo obrigação. Uhum. Cara, pelo seu tamanho, pela sua posição no mercado, tokenizar para você é obrigação. Sim. Agora, como é que eu pego uma empresa média? E ainda mais no Brasil, que é um país que tem muitas médias e muitas pequenas empresas. É isso. Né, como é que eu também. chego nas médias? Como é que das médias eu vou derivar para as pequenas? Ou como é que eu consigo alguma coisa que eu acerto pequenas empresas? Quer ver um exemplo clássico? A gente fez um case super bacana com TAS para uma EduTech. Né? Uma EduTech pequena, ele está começando a ideia em si. E a ideia foi muito bacana. Ele basicamente pegou o ecossistema dele ali de pagamentos que ele precisava fazer e ele decidiu, tem uma questão de educação financeira que eu achei fantástico também, muito bem casado, e ele criou lá uma carteira para todos os alunos. Os pais, no exemplo lá que a gente estava rodando, mandam um Pix para uma conta que isso é convertido num token dentro da carteira do aluno. O aluno não tem nenhuma ideia de que é blockchain. Tudo bem. Ele não precisa saber, Ele não precisa, e está super rodando. Só que a sacada daquilo foi, ótimo, só que agora teu pai, os adolescentes que não briguem comigo, mas agora teu pai consegue falar assim, tá aqui uma grana para você usar na cantina da escola. Quem tá passando por isso já sabe que a culpa é sua, né? Assim, Mas é um projeto super legal, né? Sim, super e ele legal rodou. Ele rodou num grupo escolar pequeno, que eu achei do caramba. Sim. Assim, eu sou fã, suspeito. Não é porque eu forneci a tecnologia, mas eu falei, não, mas poxa... me parece o tipo de projeto que eu acho que todo pai gostaria, né? Sim, assim, imagina, ele foi lá, rodou num grupo escolar, o senhor da cantina, né? Foi lá, usa, só recebe o QR Code, e aquilo ele saca, faz os termos chiques de... O que aconteceu ali, né? Aconteceu o tal do on-ramp, o tal do off-ramp. Pergunta se as pessoas que estavam usando sabiam o que era um ramp off-ramp. Não. Elas tiveram uma experiência de uso fantástica, super bem resolvida e fluida. Então, eu brinco que uma menininha chegou e pegou o celular e pagou lá com o celular. Como a gente eventualmente faz com a história das digital wallets, com a carteira, com o cartão. Que a gente também nunca sabe direito o que acontece ali, né? A gente só usa e aí... E deu super certo. E aí, depois ele fez um negócio que eu achei que ele deu um passo além, que foi uma pulseirinha para os pequenos. Aí ele fez um wearable, pegou uma pulseirinha. Porque ele não precisa nem usar o celular. Né? Aí não precisa nem usar o celular. Porque ele... Mas tem uma carteira vinculada, aí aquela carteira tem uma ligação com a educação financeira. Muito Ou seja, legal tem todo um processo envolvido naquilo. E, gente, isso é uma pequena empresa. Sim, sim. Não é um mega grupo econômico que fez aquilo. Foi uma empresa, pra você ter ideia, assim, os testes demoraram, assim, ele fez um processo todo em 4 semanas. Caraca, muito rápido. Em 4 semanas. 4 semanas porque ele gastou uma interface, fez o tempo, teste, não sei o quê. Aí quando eu olho para isso, eu falo assim, uau, é isso, assim. Se você falar assim, o que eu gostaria de verdade no CERN é assim, cara, isso tem que ser para mais empresas. Sabe? Melhores negócios têm que ser feitos assim, puxa. Claro, ele tá evoluindo, vai mexer em várias coisas, vai melhorar. Agora é a história do embelezar, né? Mas ele conseguiu provar valor, fazer um teste, validar uma hipótese de negócio, tirar o dinheiro da circulação ali naquele ecossistema pequeno dele em 4 semanas. Nossa, sensacional. Sensacional. E que mostra muito como aproveitar todo o potencial da tecnologia, né? Que é o que você estava falando, não é só usar a tecnologia por usar, né? Entender como usar, para que usar, muito legal. Eu achei fantástico. E depois tem uma história lá que o dinheiro que sobra fica na carteira da criança. Então a criança, em tese, ela vai ter uma história de educação financeira em cima daquilo ali, que ela vai estar tendo aquela dinâmica. Então, legal, posso te dar um crédito para você comprar livro. Beleza, vai ter uma feira de livros na sua escola. Eu sei que parece... Apesar que está voltando, né? Tá voltando. Ufa, que bom. Vamos voltar a ter livros em papel. Tá voltando. Então, cara, vai ter uma feira de livros. Legal. Tá aqui. Uma grana para você comprar livros. Só para você ir lá e comprar livros. E essa é uma dinâmica. A criança vai entender que o dinheiro ele tem um objetivo, ele tem um propósito, existe um conceito de educação. Sim. Discutir formatura. Então, que tal colocar lá numa wallet a historinha da grana para tua formatura. Mas você não tem essas histórias que é raro, mas acontece sempre que alguém ficou responsável pela conta da formatura e desapareceu com o dinheiro.
De todo mundo. É tipo, é um ciclo de décadas, né? Assim, é raro, mas acontece todo ano em algum canto desse país. Pois é. Mas esse é o tipo de cenário que eu acho que a gente consegue super legal esse que exemplo. impactar. E eu queria agora voltar um pouquinho, ou talvez avançar, porque eu acho que uma coisa está muito ligada à outra, que é para falar de Drex, né? É um projeto, a gente estava até falando do quanto que passa rápido, né? Assim, acho que o piloto já está há quase 2 anos, né? Então, é um projeto assim que já tem um certo tempo. E vocês estão participando do piloto, né? Desde a primeira fase do piloto. Eu queria começar te perguntando, já eu vou te perguntar sobre privacidade, que acho que você já deve estar cansado de falar de privacidade no Drex. Mas antes eu queria te perguntar qual o balanço que vocês estão fazendo, né? Desse avanço do Drex. Eu acho que, de novo, foi um projeto que lá no início muita gente achava que ia avançar muito mais rápido do que está avançando. Mas que está avançando, né? Qual que é a avaliação que vocês estão fazendo? A gente tem um contexto nele que... Pegar um histórico de Drex, assim, a gente trabalha em Drex em algumas frentes. Uhum. Então, a gente faz parte de um consórcio, a gente atende clientes de outros consórcios e a gente atende também na construção. Legal. Né? Então, a gente acaba atuando ali em 3 grandes polos, que às vezes eu brinco assim, eu estou ajudando a construir, eu sou usuário na ponta de um consórcio, que aí eu me envolvo no produto, e também outros consórcios utilizam serviços nossos. Mergulhado até a cabeça. Eu ponho cabeça, ombro, joelho e pé, né? Então a gente está mais ou menos nesse cenário. Então quando eu olho para o Drex, eu tenho uma análise, eu não sei se eu posso dizer muito madura, do que realmente aconteceu nessa história. Então não é sobre lança qualquer coisa de qualquer maneira. Isso para mim é memorável na equipe do Banco Central. Assim. Que poderia ter sido feito, né? Ele pode fazer qualquer coisa e como tantos outros projetos de CBDCs pelo mundo, deu em nada. Né? O banco de sei lá onde lançou qualquer coisa. Só veio da China mesmo, né? Que é um país que tinha muito potencial para usar tecnologia. Eventualmente acelera e eu respeito. Assim, eles estão indo numa linha de, olha, isso não é só tecnologia, é a própria moeda, tem o mesmo valor. E tem uma questão também de você evoluir o mercado. Vamos supor, né, colocar como exemplo hipotético que a gente tivesse ninjas de blockchain no Banco Central. Né? Tem lá um grupo de ninjas de blockchain no Banco Central. Ele vai lá e coloca isso disponível. Tá, e o resto do mercado? Vai fazer o quê, né? Tem que construir, entende? E às vezes muitas pessoas não entendem essa construção. Quem participou da primeira fase, por mais que você tenha uma galera enorme falando de blockchain, de verdade, foi a primeira vez que muita gente realmente fez alguma coisa séria com blockchain, do tipo, ainda que seja no ambiente piloto, transacionou entre um banco e outro. Vamos lá, antes disso, vocês estão em imprensa. Quantas transações de blockchain entre bancos vocês ouviram falar? Pouquíssimo. Não tinha. Era raro, em alguns casos, até achar gente para falar sobre, né? Não tinha uma pessoa assim. Tinha toda uma teoria, a galera falando sobre blockchain, mas ali começou. Então tem uma parte ali que eu costumo dizer que tem um pouco de aprendizado e tem um pouco de muita responsabilidade na construção, tanto do time do Selic lá, que está construindo a parte de títulos públicos, quanto o pessoal do Bacen, que está fazendo um trabalho ali com a moeda. Então, primeira seriedade. Tem uma questão também de formação, para o mercado entender como é que funciona, qual que é o processo. Esse caminho eu não vejo como encurtar, sendo transparente. Vamos pensar, se a gente pegasse, tudo bem que a gente virou o ano, aí o negócio buga a mente da gente, né? Mas se você pegar, maio de 23, né? Para maio de 24, um ano. Aí você pega mais alguns meses, 1 ano e meio, mais ou menos. Em 1 ano e meio, a gente saiu de micro nichos, você tinha ali 4, 5 grandes casas que estavam trabalhando com blockchain, para algo de ecossistema no mercado financeiro. Aí agora, eu costumo dizer o seguinte, agora, para mim, é uma outra jornada. A primeira fase, tirando quem construiu, que foi Selic, Bacen, e as instituições envolvidas ali, muito sobre assessorando, dando palpites, avaliando, tinha gente metendo a mão efetivamente, mas na primeira fase eu costumo dizer que você usou blockchain, porque os smart contracts eram foi obrigado a usar. Né? Os smart contracts eram do Bacen, foi uma jornada fantástica que eles fizeram, mas eles construíram, a Selic construiu, e foi do caramba, porque isso deu uma fundação para o restante. Agora, a gente está participando, por exemplo,
de CCB e da parte de garantia de títulos públicos. Não, agora todos os participantes estão construindo alguma coisa. Então, eu lembro que eu tive uma conversa com um participante, eu falei, olha, ele falou, não, na primeira fase a gente fez assim, fez assado, super bacana, porque a gente construiu, eu falei, ó, na primeira fase você construiu APIs, você chamou algo que alguém fez. Foi super bacana, te deu uma boa experiência de como isso funciona da ótica de um usuário, alguém que está usando aquela tecnologia. Essa fase agora é mão suja. Você vai, em tese, codar, você vai gerar os seus smart contracts, os seus contratos inteligentes, com base numa ideia de negócio, seguindo a legislação, porque também é muito bacana. E, por exemplo, eu estou tendo aulas, literalmente, aulas, a gente estava falando de títulos públicos lá, garantia de títulos públicos, e a gente teve acesso, e aí o pessoal explicando, e a gente pensou de um jeito, pensando tecnologia, blockchain, aí você conversa com pessoas que são monstros naquele tema, e o cara fala, não, mas isso tem uma regulação assim, tem isso, ó, isso acontece por causa disso, tem essa preocupação, você tem que fazer isso, ó, porque pode acontecer esse cenário. Aí eu, uau, cara, bota o pé no chão, né? Eu não sei de nada, deixa eu sentar aqui, ouvir um cara que é monstro nesse assunto falando, que trabalha com isso muito tempo, absorver... Que é a vantagem dessas instituições tradicionais estarem envolvidas, né? Deixa eu aprender com você. Né? Então, a gente sair daquela postura de, vocês não sabem nada, eu sou moderno. Não, deixa eu aprender, Me ensina, legal. Agora isso que você me ensinou, eu vou colocar numa nova tecnologia com novo potencial. Então, eu não acho que foi longo, tá? Eu acho que é necessário tempo. Agora é outra fase, sabe na história do videogame? Então você passou uma fase em que você usava a tecnologia, de fato. Subiu um nó, usou. Isso foi um aprendizado que as casas precisavam. Nem todas as casas tinham essa competência. Tem casas que já fazem isso de longa data. Tem casas que não, e tudo bem. Agora você vai construir. Isso é uma outra fase. Ao final desse ciclo, você vai ter um mercado e não um grupo específico. Isso é sensacional. Você pega, por exemplo, o consórcio da BBC. Se eu não me engano, tem 16 instituições financeiras dentro de um único consórcio. Então, você pega um consórcio como esse e fala assim, ok, agora não são mais 5 caras que estão despontando e falando sobre essa tecnologia. Agora tem 16 potenciais caras aqui de bancos de porte médio ou até pequenos que, ao final dessa jornada, vão ser capazes de construir tecnologia, de utilizar a tecnologia. 2 anos é pouco para isso? Eu não sei. Eu, de verdade, vendo outras coisas, não acho que seja pouco, até pela natureza da tecnologia, né? O Pix deu mais ou menos isso. Sim. E olha, que tudo bem que alguém pode me crucificar, mas no final do dia é uma solução feita pelo Bacen, você só tinha que usar a API. Claro, gente, tô sendo simplista. Não, mas o próprio Fábio Araújo, que é o diretor do Drex agora, o coordenador do Drex, ele fala, né, que o Drex ele tem muito potencial para ter uma escala maior do que a do Pix, né? Então a gente tá falando de um projeto que tem muito potencial para ser maior, né? E é importante você levar o mercado junto, não é sobre, ok, eu vou lá, eu construo, coloco alguma coisa, até tem um risco, né, que eu gosto sempre de ressaltar, assim, a gente tem uma oportunidade de espalhar mais o mercado. Se você não faz um caminho como esse, qual que é o risco de acontecer? Você ter a história do oligopólio, muitos pouquíssimos, que já tem competência, que vem desenvolvendo a competência há muito tempo, serem os precursores, construírem a tecnologia e a maioria apenas utilizar. Sim. Essa dinâmica que o Bacen propôs, que eu amo a ideia, ela é aberta. Então, você vai ter lá voltando nos meus 2015, 2016, você tem uma corretora cripto, um monte a propósito. Tem algumas corretoras criptos lá que estão em projetos. Cara, eles não eram nem ouvidos antes, era fecha a conta do cara. Sim. Agora o cara está lá construindo o futuro do sistema financeiro com o sistema financeiro, entende? A ideia de diálogo, o caminho de diálogo ainda é sensacional. Tudo sempre poderia ser mais rápido. Mas isso diz muito sobre a nossa ansiedade e não sobre a realidade da vida. Com certeza. E ainda sobre o Drex, eu queria aproveitar para fazer a pergunta do nosso patrocinador, que é a Mint, a plataforma cripto do BTG, que também está participando, né, do Drex muito ativamente. Na sua visão, você acha que o Drex ele tem um potencial de alavancar o mercado cripto aqui no Brasil em termos de adoção e de pessoas entrando nesse mercado e investindo e, enfim, estando no mercado cripto aqui no Brasil?
Totalmente. Acho que faz muito sentido, porque o que ocorre no mercado, vamos chamar do mercado cripto não regulado com cripto regulado, porque no final do dia o Drex é cripto, né? A tecnologia Sim. em si. Você tem uma desconexão entre o mercado tradicional e o mercado cripto, que a gente costuma chamar da última milha, né? Você pode fazer o que você quiser lá no DeFi, só curiosidade, né? Você vai lá no site DeFi Llama mesmo. Você tem um monte de possibilidades, você faz tudo. Mas a última milha, você está sujeito e no risco de alguém. Que é quando você precisa sair com a moeda e entrar com a moeda de alguma forma. Quando você olha para um cenário Drex da vida, que não está sendo pensado somente de numa ótica fechada, você está potencializando e falando assim, ok, primeiro que eu estou olhando muito do que aconteceu no mercado cripto e estou trazendo para dentro. Então, isso já ajuda a fomentar o próprio mercado cripto. Sim. Tá? E quando essas coisas se conectam, imagina que, eu não sei se nessa fase agora, eu preciso olhar, mas se tiver alguma interoperabilidade, eu estou torcendo que esteja nos próximos candidatos aí, que alguém tenha colocado alguma coisa de interoperabilidade entre a rede do Drex e uma rede pública, por exemplo. Que acho que vai ser a grande próxima chave, né, assim, pro Faz projeto. total sentido. Faz total sentido. Se eles permitirem, talvez para teste ou por algum meio do caminho, eles vão acabar permitindo, porque faz sentido. Imagina esse cenário. E aí talvez a gente não pense mais sobre cripto e moeda digital, Essa entende? separação, né? Seja só alguma coisa natural. Então, por exemplo, eu estou comprando... Por exemplo, eu estou na plataforma da Mint, tenho lá a minha carteira na Mint e compro algum criptoativo. Talvez eu nem esteja pensando, como cidadão, se eu estou usando o Drex ali por baixo e tudo bem. A Mint vai estar integrada, é alguém que está no projeto, vai estar sabendo como esse processo integra e, eventualmente, a liquidação está acontecendo. O sonho de todo mundo, atômica, né? Sim. Você está fazendo uma liquidação atômica direto de uma instituição financeira ligada à Mint, ou se ela for IP, ou dependendo da composição, tudo isso vai estar interligado. Aí a gente tem um ganho. Aí tem uma provocação. Também faz parte da gente no mundo cripto pensar em bons projetos. Acho que plataformas como a Mint, que tem curadoria e outros caras que a gente conhece no mercado, que traz coisa bacana para dentro da plataforma, que tem uma preocupação do que coloca disponível, de como trabalha, isso também dá uma segurança para o mercado. E o mercado não necessariamente é o mercado financeiro, é a pessoa, né? Sim, a pessoa chega lá e está fazendo uma transação e ela não é expert naquele assunto. Então, eu ainda acho que tem uma possibilidade. Tudo bem, gente, fica claro, tem espaço para quem quer ter, eventualmente, a sua moeda exótica ser autocustódia, né? XYZ. E toda essa história, não é essa a dinâmica que eu estou questionando. Eu estou falando como é que eu trago isso para o maior número possível de pessoas de uma maneira com menor atrito. Hoje, a gente já consegue fazer via plataformas como essa, realmente a gente consegue fazer isso, mas era sofrido antes. Nossa, eu não lembro, você tinha que fazer... Todo o processo era complexo, com chances, né? Hoje, até a regulação ajuda. Então, eu lembro que eu passei por isso, né? Do tipo, o Bitcoin disparava e o sistema de resgate da corretora cripto caía. Pelo amor de Deus. Não, estamos com falha nos nossos sistemas. Nossos sistemas estão lentos. Mas o que acontece com esses sistemas? Sistema lento e o seu coração acelerado. Sistema lento, mas só quando dispara... O coração ficava pequeno, apertado. Imagino. Hoje a gente não vê mais isso. É corretora séria. Graças a Deus. Amém. Ainda tem gente passando por sufoco, mas aí Sim. A história do torço logo que sai a regulação das ASPs e aí na hora que você for operar, você opera com alguém que você sabe que, ok, tem alguém olhando isso aqui. Com certeza. Esse é um caminho. A gente está quase chegando no fim do podcast, mas ainda tem umas perguntas que eu queria te fazer. Acho que a principal é talvez um assunto um pouco mais espinhoso em torno do Drex e que eu acho que é o principal desafio que tem sido, né, do projeto, que é a questão de privacidade, né, dessa garantia de privacidade. O Banco Central, ele já falou várias vezes que realmente é a prioridade ali para resolver, enfim, para o projeto até poder ser lançado para o público, né? Como que você tem visto essa questão? E você acha que é o que tem solução? Né? Acho que é a primeira pergunta. E aí, tendo solução ou não, como que você tem visto como está avançando, né, no projeto?
Assim, o que eu tenho visto nessa ideia? Primeiro, muita gente competente trabalhando. Uhum. Então, isso... Quando você vê gente competente trabalhando, você fala assim, não é se, é quando. Então, isso já ajuda pra caramba. Eu acho que sim, tem solução. A gente tem visto algumas abordagens de ZK, né, indo para esse caminho. E eu acho que o grande desafio nessas abordagens é você conseguir manter todas as características, que é a história do eu quero tudo, entende? Eu quero velocidade, eu quero composibilidade, né? Eu sempre erro a palavra. Mas Acho que é componibilidade. Componibilidade, eu quero componibilidade, eu quero throughput, velocidade, eu quero Você quer tudo. todas as vantagens, Eu né, quero daquela todas as tecnologia. vantagens, né? Raramente isso existe na vida real, né? Eu nem acredito que existe tudo na vida real. Mas, em algum momento, as perdas por uma característica ou outra serão pequenas e aí vai se escolher uma plataforma. Uhum. A gente tem trabalhado junto com a Microsoft e com alguns outros players, olhando soluções de privacidade. A gente testou as soluções de privacidade que tiveram na fase 1. Estamos testando algumas ainda que a gente não pode abrir, mas a gente está testando soluções de privacidade. Uhum. E eu vejo com bons olhos. Vai se resolver. Tá? Aqui eu vou tentar, porque quando a gente vai ficando com uma certa idade, a gente faz paralelo com algumas coisas. Sim. Eu acho que tem muita coisa para a gente olhar além da privacidade. Uhum. Exemplo. E por que eu estou fazendo um paralelo? Eu passei por um ciclo na história do blockchain, lá em 17, 16, 17, que tudo era sobre TPS. O momento era throughput. Aí e eram cenas cômicas. Iam num evento, assim, sei lá, blockchain qualquer coisa em Nova York, alguém abria uma tela preta, apertava um botão e fazia não sei quantas transações por segundo. Aí depois eu olhava para aquilo, eu sou meio cético com essas coisas, para não dizer sarcástico em várias vezes. Aí eu olhava para aquilo e falava assim, tá, mas qual que é o caso de uso? Apertar um botão e mandar uma tela... Tá fazendo o quê, né? Qual que é o negócio que você tá rodando aí? Eu acho que a gente passa por um cenário similar ao que a gente viveu naquele cenário, só que agora olhando para a privacidade. Uhum. Por que eu estou fazendo essa analogia que pode ser bem ou mal interpretada? Isso é um pilar, mas tem um monte de coisa também que você pode olhar. Segundo, a gente espera que tenha uma solução que resolva tudo, mas podem ter soluções que resolvam para alguns casos de uso. Então, você não precisa ficar... A gente sempre quer o santo graal, né? Claro. Aquilo que vai resolver tudo. É ótimo se ele vier e a gente acredita nisso. Mas você pode pensar em alternativas. Então, se discute, sei lá, pode ser que seja um Layer 2? Não sei. Pode ser que seja, eventualmente, um Layer 2. Pode ser que sejam umas soluções baseadas em ZK? Pode ser que sejam soluções baseadas em ZK. Uhum. Então, privacidade é algo primordial? Sem dúvida. Afinal, está falando do seu dinheiro. Sim. E a gente tem as leis exigindo. E tem, né? as outras leis exigindo, né? E quando a pessoa fala assim, por que é tão importante privacidade? Eu não sei se todo mundo realiza isso. Imagina que você está fazendo 10 transações. Eu conseguiria inferir por analytics, olhando transações, que uma determinada carteira movimentou 10 transações. Em algum momento, aquela carteira pode eventualmente fazer alguma transação comigo. Logo agora eu sei o rastro desse negócio. Aí você fala assim, mas isso é por causa do Drex? Não, gente, isso é assim no Bitcoin. Sim. O Bitcoin, isso aqui é um negócio que não é tão anônimo, A tecnologia blockchain é assim, né? Ela Tanto não que foi pensada para isso. A gente sabe quanto os Estados Unidos tem de Bitcoin, quanto a MicroStrategy tem de Bitcoin. Quando alguns os baleias, né, mexem em alguma coisa, gente, o pessoal fica olhando a carteira. Tem achar lá e fala assim, o dia que essa carteira se mexer... Imagina, no dia que a carteira do Satoshi se mexer... Você consegue botar a notificação de push, mexeu na carteira, você recebe... Imagina lá a carteira do Satoshi se mexendo, gente. Uau! Primeiro vai falar assim, quebrou, é uma fraude... Acabou, né? O dia que a carteira do Satoshi se mexer, seria um negócio curioso. Então, essa é uma preocupação honesta, porque você tem que se preocupar com as leis. Sim. Se eu estou lá num blockchain público que é agnóstico a país e a legislação, ok. Aí você vai ter que se virar para usar técnicas para não ser rastreado e coisas do tipo, se este for o teu caso. Se não, você nem isso vai se preocupar. Sim. Mas eu acho que a gente tem um caminho. Resumidamente, tem um caminho. Não é se, é quando. E esse quando não é 10 anos para frente. A gente está falando de 1, 2 anos no máximo. E olha aí, gente, pode ser esse ano, pode ser começo do ano que vem. Vai se resolver.
E também não sabemos se vai ser uma solução só para tudo, porque a gente adora o slogan, né? One size fits all, né? Então, tipo assim... Às vezes não. Às vezes não. Se for, perfeito. Mas tem mais coisas. Então, às vezes o pessoal pede a chance de, poxa, qual a característica que você está colocando no ativo? Como é que você vai poder fazer isso? Como é que isso se encaixa no seu universo? Qual que é o impacto que isso vai fazer na tua empresa? Sim. Então, eu acredito nessas linhas de pensamento. Vai se resolver, tem muita gente competente trabalhando. Mas não deixe isso ser o seu TPS, transações por segundo. E aí você só vai ficar focado naquele pedaço e esqueceu todo o resto que você tinha para aprender na dinâmica da tecnologia. Perfeito. E aí a última pergunta que eu queria te fazer, como a gente estava falando lá desde o início, você tem esse foco, né, de blockchain para empresas, e você estava falando muito dessa questão dos ciclos de hype, né? Como tem sido para vocês, se isso está acontecendo, lidar com essa competição quase injusta do hype da IA, né, nas empresas? E aí, como que falar de blockchain com o hype da IA? Como que fica? Daqui a pouco eu percebi que eu toquei em algo traumático. Daqui a pouco eu vou ter que colocar DeepSeek Chain, né? Alguma coisa assim. Põe DeepSeek. DeepSeekChain.ai. Por exemplo, aí já é o cenário. Tem tomado muita atenção, isso é fato. A gente tem estudado a utilização, não com a ideia de porque eu tenho que colocar .ai, mas muito porque a gente já faz algumas coisas, alguns tipos de testes, auditorias, que a gente já faz nos nossos trabalhos, isso é natural para a gente, chamando aqui, a gente faz isso na unha, né? A gente acaba fazendo pelo nosso trabalho, a gente acaba fazendo para os nossos clientes no nosso trabalho, não como trabalho vendido à parte, mas algo que a gente faz no nosso trabalho. E a gente tem olhado para a IA e falado assim, ok, eu faço isso. Será que esse negócio me traz uma maneira de acelerar o que eu já faço? E eu sempre brinco assim, ok, a gente já fez alguns testes, a gente não foi para a mídia falar sobre isso, não quer falar sobre isso na mídia por hora, a gente fez os nossos testes, a gente achou coisa muito legal, estamos trabalhando com alguns provedores em cima disso, e quando isso acontecer, vai ser algo que a gente simplesmente vai acrescentar nos nossos produtos com a naturalidade que ele tem que ser. Então, legal, a gente está... você pega o seu... Por exemplo, a gente tem uma característica no produto que é super bacana, que é, além de você montar a rede, você pode fazer um app, tipo App Store. Você tem lá a sua App Store, lá, brincadeira, o Google Store, a Play Store da vida. Você pode montar a sua Store de aplicativos e smart contracts. Então, você está lá, você monta. Nesse processo de você subir o seu aplicativo, vamos chamar aqui o seu smart contract, o conjunto dos seus smart contracts, a gente está colocando ali uma ideia de auditoria. Sim. Então, essa ideia é bacana. Faz sentido. Como é que um cliente nosso vai perceber isso? Ele não vai, ele só vai usar. Para ele, na hora que ele usar lá, ele vai falar assim, legal, subi o meu contrato e a galera está usando uma tecnologia aqui que detectou isso de problema com essa e essa situação. E que bacana que eles usam AI para isso. Mas eu não pretendo, né? A gente não pretende trocar BibChain, blockchain, digital asset, AI. Não é um negócio que está na cabeça, apesar de que sim, a gente está olhando para a tecnologia, está usando a tecnologia, mas a gente ainda vai manter o foco lá no cliente, que é, cara, qual o problema dele eu estou resolvendo? Isso é um problema. Porque quanto mais você aumenta o número de pessoas utilizando, qual é a chance de você imputar contratos com erro? Né? Que é o clássico meu primo faz, baixou de um GitHub qualquer, um RC20 que ele achou que estava bacanão e jogou ali dentro. E aí, na hora que a gente passa, a gente já pega isso nos testes, aí você acha vulnerabilidades, pequenos problemas. Esse casamento de blockchain e AI para escala, né? Então, a gente olha para isso. E é claro, para a gente também, né? Afinal, somos humanos, eu sou fã de usar para algumas coisas. Né? Então, vamos ver se a gente vai chamar de AI ou se a gente vai mudar de nome daqui a um tempo. Perfeito. André, muito obrigado pela conversa, foi muito legal o papo. Sempre que quiser, as portas estão abertas. Ótimo tempo, espero que a gente tenha esclarecido mais do que complicado. Se a gente complicou, pede, a gente volta aqui e tenta resolver. A gente está aqui para tentar ajudar e tornar blockchains para humanos de verdade. Assim, puxa, como é que as empresas podem ser impactadas e utilizar isso no seu dia a dia? Esse é o objetivo no final do dia.
Perfeito. Obrigado, André. Obrigado para você que acompanhou a gente. Vocês já sabem, semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do nosso podcast em que a gente está sempre falando tudo sobre o futuro do dinheiro. Até a próxima.